E vamos aproveitar passar diretamente para a apresentação da arquiteta Tânia Brito, não é, que vai nos falar sobre o projeto de desenvolvimento do bairro Zambujal em Lisboa, não é? Depois da apresentação, então, dos três, vamos abrir para os comentários, perguntas e respostas. Arquiteta Tânia, por gentileza, por favor. Olá, boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite da OCRA. Também sou membra deste grupo. Agradecer também a todos que estão presentes. Agradecer a apresentação dos meus dois colegas, que foram muito boas. Muito rica e a participação e a divulgação. Para mim é muito importante estas questões, porque também como arquiteta e mesmo como desenvolvi assuntos de construção na minha tese, que fiz em Moçambique, foi muito interessante ver esta perspectiva dos materiais vegetais e deste tipo de construção. Acho que depois podíamos trocar aí umas conversas, vai ser muito interessante. Sem mais demoras, vou então passar à minha apresentação. Ecrã inteiro. Só confirmar, já vem o meu ecrã? Está abrindo, arquiteta. Já. Então, eu hoje vou falar um bocadinho do projeto que estamos a desenvolver para o bairro de Zambujal, que é um bairro no qual eu nasci e moro até hoje. É um bairro muito particular, tem umas questões que, conforme eu for apresentando, vai suscitar algumas questões que nós estamos à procura de respostas. E este grupo pode ser muito interessante para ouvir também o que vocês têm a dizer e partilhar informação. Bem, o Zambujal situa-se em Portugal, na capital, em Lisboa, e no município de Loures. Ou seja, o Zambujal situa-se aqui e a capital, isto é um ponto turístico de Lisboa. Eu meti aqui, por exemplo, a Praça do Comércio, em que nós conseguimos perceber que estão a 18 km de distância. Se nós usarmos transportes como o autocarro e depois um metro, estamos a 1h30 de transportes, e se formos de carro temos 30 minutos para chegar a este ponto de Lisboa. Então, este é o Zambujal, só para vocês terem uma noção. Então, aqui a amarelo é o bairro social, aqui pertence ao bairro, são casas autoproduzidas, aqui uma aldeia centenária e aqui uma zona chamada Auge, que cá em Portugal significa área urbana de génese ilegal. Conseguimos perceber aqui um bocado que os equipamentos se encontram cá em cima, mais na zona da aldeia, e nós aqui no bairro somente temos a nossa associação de moradores e um ringue que daqui a bocado vocês vão conhecer melhor. Então, para não se conhecer só em planta, trouxemos aqui umas imagens para se ver estas diferenças. Então, aqui é a aldeia, já centenária, como eu disse. Este é o bairro do Zambujal. Aqui ao fundo são as casas autoproduzidas e aqui a Auge. Então, para se ver melhor as casas autoproduzidas e as pré-fabricadas. O bairro é composto por 203 casas pré-fabricadas e 39 habitações autoproduzidas. E somos cerca de 900 residentes. Então, para ter uma melhor noção do que eu estou a falar, as casas pré-fabricadas são estas, são modulares. As 203 casas têm plantas muito similares, variam entre T1, T2 e T3. Como pode-se ver, é um bairro já organizado, tem infraestruturas viárias, só não tem ainda a questão da legalização resolvida. Esta é uma imagem que se pode perceber do que são as casas autoproduzidas, são equivalentes aos moceques que o Braulio falava ontem, ou às favelas que encontramos no Brasil. Esta é a aldeia, como se pode ver, já tem uma organização e um desenho habitacional diferente. E aqui as casas que pertencem ao grupo da Auge são casas também com um terreno que inicialmente foi comprado pelas pessoas, mas não foi legalizado pela Câmara, então as pessoas construíram de forma ilegal e agora passa-se pelo processo de legalização destas propriedades.
Então, para se ter uma noção assim do bairro, do que é isto do Zambojal, vamos fazer aqui uma passagem cronológica. O bairro foi construído entre os anos 70 e 74. A população ideal para eles, ou que foi pensada inicialmente, eram os retornados, que vinham das colónias africanas, como Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, entre outras, mas a construção não foi terminada. Então, o que aconteceu? Foi abandonada e nos anos 78 e 79, as primeiras casas que já estavam terminadas foram ocupadas por pessoas que vivem no município de Loures, mas que as suas casas tinham sido danificadas por uma grande cheia, chuvas. Então a Câmara cedeu 22 casas para estas famílias. Em 81 e 82 houve ocupação em massa da população cabo-verdiana, guineense e moçambicana. Em 86 foi quando foi criada a Associação de Moradores. Porquê? Porque quando as pessoas chegam ao bairro encontram um bairro ainda sem infraestruturas. E então, para que as pessoas pudessem ter condições de habitação, tiveram que se juntar e criar esta associação para, junto das instituições, poderem reclamar os seus direitos. Então, em 1989, 88 e 89, começaram a construir as primeiras casas autoproduzidas. Porquê? Porque as casas pré-fabricadas, as 203, já estavam totalmente ocupadas. E como as pessoas foram passando de boca a boca que havia ali um bairro e que podia-se habitar e não pagar renda, que é uma questão ainda que podemos falar um bocado, as pessoas já tinham o bairro ocupado, então começaram a construir as suas próprias casas. Temos então estas 39 famílias que vivem nestas condições. Foi ainda nestes anos que se foi colocada a rede pública de água e saneamento, a rede viária e drenagem e a iluminação. É importante dizer que estas três coisas que foram feitas pela Câmara foram feitas somente a nível urbanístico, ou seja, não chegou às habitações das pessoas. Só a iluminação é que foi a 55 famílias, e estas primeiras casas é que davam luz às outras casas, como se fosse, acho que no Brasil chama-se gato, acho que é esta a expressão. Então, em 1992 constrói-se a nossa escola primária, que até hoje continua. Em 96, então, foi feito o abastecimento de água às habitações, porque nós já tínhamos feito em 88 e 89 para o bairro. E em 2001 foi feita a iluminação pública, ou seja, os postes, a recolha do lixo e a iluminação das restantes casas, porque só as primeiras 55 é que tinham sido em 89. Então, para se ter noção do que era o bairro, isto é uma imagem talvez dos anos 80, 88, 89, em que pode-se perceber que já havia algumas divisões entre as casas, mas que as casas ainda não estavam totalmente fechadas, porque as pessoas, quando foram viver para o Zambojal, muitas casas ainda não tinham nem telhado, nem portas, nem janelas. Ou seja, esta população teve, nestes últimos anos, que são cerca de 40, teve que investir para que as casas tivessem condições de habitabilidade. Pode-se perceber também aqui que ainda não existia infraestrutura, nem iluminação, nem saneamento. Então as pessoas viveram longos anos, cerca de 20 anos, sem luz e sem água legal, e tinham que se deslocar para ir buscar água. A luz, só depois daquelas primeiras famílias é que conseguiram ter iluminação em casa. Então, ou seja, a partir do momento que a associação se organizou e estas pessoas se organizaram, conseguiram reivindicar os direitos para as suas casas. Então, agora que já apresentei um bocado da nossa realidade, que é o bairro, vou falar então do projeto que nós estamos a desenvolver para melhorar as condições do bairro. Este projeto chama-se Zambojal Mais. Como o Braulio disse, é financiado pelos bairros saudáveis, pela República Portuguesa e pelo PRR, e financiado também pela União Europeia. Isto são todos fundos europeus ao qual nós nos candidatamos com este projeto que eu vos vou apresentar, e entre outros projetos, o nosso foi o 24º a ser aprovado. Só foi aprovado por 25 mil euros, não é muito, mas a nossa força de vontade é maior, então vamos querer fazer coisas boas para a comunidade. Então, os princípios de intervenção. Isto é algo que foi debatido muito com a faculdade, em que nós procuramos que este bairro tenha direito ao trabalho,
porque as pessoas que vivem lá, como sendo africanas e não sendo, como é que eu vou explicar? Os primeiros que vivem, que são os nossos pais e os nossos avós nem tanto, mas os nossos pais, são todos da construção civil e as senhoras da doméstica, da parte da limpeza. Então, nós, como geração vindoura, é que já está a tentar dar os primeiros passos para mudar as condições que nós temos económicas. Estamos à procura do direito à cidade, de uma integração do bairro com o território confinante. Como vocês viram, temos logo ali no Zamojal, temos ali a aldeia e a auge, e não são zonas, apesar de próximas, não são zonas que coabitam. E o direito à habitação, direito ao lugar, ou seja, nós vivemos lá há cerca de 40 anos, eu não que só tenho 25, mas vivemos lá há cerca de 40 anos e não temos sequer um papel que diga que nós somos proprietários daquelas casas. Então, por mais que nós tenhamos investido para que as casas hoje tenham condições de habitabilidade, continuamos com este problema de e agora, como é que vamos fazer? Se um dia mais tarde vem uma política que já aconteceu recentemente, uma política de se querer fazer um bairro novo ou até de se querer destruir o bairro, com que direitos ou com que, não queria dizer armas, mas com que armas é que nós vamos lutar contra o que vier contra nós, no sentido de o bairro não ser legalizado, então de poder vir a ser destruído. Por isso, estes são os 3 eixos e princípios de intervenção que nós procuramos ainda em prol da faculdade, da universidade e do mundo académico, que seriam eixos e soluções a procurar para o bairro. Então, o objetivo geral é capacitar a comunidade, através do empoderamento e desenvolvimento das capacidades locais, promover o dinamismo sociocultural e requalificação de espaços públicos, através da inclusão e participação da comunidade. Isto é muito importante para nós. Porquê? Porque nós vamos trabalhar para a comunidade, então precisamos que a comunidade esteja connosco e que seja presente e que tenha também voz, porque nós não podemos decidir a vida delas sem que elas participem. E isso é uma questão que também é fundamental. O governo e os municípios precisam de ouvir-nos e saber o que é que nós temos a dizer e como é que nós vivemos, para também poder projetar para nós soluções. Então, nós temos 5 objetivos específicos. O primeiro é em relação à saúde e bem-estar, são fundamentais também para a aprovação deste projeto, por causa do Covid e entre outras doenças. A criação de condições para legalização e inclusão social dos moradores, como eu disse, são muitos vindos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, e este processo de chegada a Portugal, até ter nacionalidade portuguesa, é complexo, até porque imaginemos, quem vem para cá não tem direito à saúde, por exemplo, e isso é uma questão que nós estamos a tentar reivindicar. Eles têm direito a ir ao hospital, claro que sim, mas vão pagar taxas que nós, que somos portugueses ou adquirimos a nacionalidade portuguesa, não pagamos. Então nós precisamos de legalizar estas pessoas, pelo menos para terem o título de residência, para que possam contribuir e trabalhar também, ter melhores condições de vida, na verdade. O terceiro objetivo é melhorar os espaços de vida coletiva, equipamentos e infraestrutura, já vou mostrar quais. Promover a dinamização socioeconómica e cultural, porque o bairro nos últimos anos, cerca nos últimos 10 anos, tem degradado muito, não sei se tem a ver com as novas mentalidades, as novas condições de vida, em que as pessoas se fecharam bastante. Esta questão da globalidade também traz um bocado disso, cada um vive dentro da sua casa e já não tem aquela conexão que um dia houve, que era a partilha na comunidade, e nós gostávamos também de recuperar isso. E a quinta e última, que é um pouco da minha participação académica e da faculdade, que seria conhecer mais para intervir melhor no âmbito urbanístico, arquitetónico e jurídico, ou seja, procurar soluções para a legalização deste bairro. A atividade 1, que é a saúde comunitária, são atividades simples. Nós estamos a arranjar uma sala para a distribuição de banco alimentar para as famílias carenciadas. Estamos a sinalizar estas mesmas famílias para que a gente possa ajudar, tanto nós como o governo. Temos também a necessidade de fazer acompanhamento psicológico, porque sendo um bairro social temos aqui questões como alcoolismo, como acompanhamento de famílias que um elemento terá sido
preso, como é que os filhos lidam, como é que os pais lidam, como é que as companheiras e companheiros lidam com esta situação. Então são alguns problemas que estão enraizados na cultura do bairro e que nós também procuramos soluções. E entre outros, por exemplo, nós sabemos que a cultura africana, ou o povo africano, melhor dizendo, tem também esta questão das diabetes, hipertensão, então um acompanhamento com isto, e neste sentido íamos ter também a parceria da ACES. A ACES é um grupo de associações, não, de centros de saúde, e outros voluntários que têm interesse em ajudar a comunidade na saúde. A atividade 2 é nada mais, nada menos do que criar dentro da nossa associação um CLAIM. Um CLAIM significa um Centro Local de Apoio à Migração, ou seja, ajudarmos as pessoas a se integrar na população, a encontrar meios para ir ao CEF. O CEF é o departamento que legaliza as pessoas, ajudar as pessoas também à procura de maneiras, de documentos que são necessários. Às vezes há pessoas que não falam português ainda e isto complica esta situação. O nosso objetivo é formar moradores, jovens e quem tem interesse, para que possam ajudar as pessoas que estão a chegar ao nosso território. Atividade 3, requalificação da associação. Esta é a nossa associação, que nós construímos em 86 a associação para reivindicar os nossos direitos, mas o nosso espaço sede só foi construído em 2001. É importante referir porque eu acho que na cronologia não estava. Nós pretendemos qualificar este espaço porque este espaço era um espaço de muita vida para o bairro, cultural, e tínhamos festas, tínhamos teatro, tivemos danças africanas, tivemos catequese também, que foi uma base importante ali para a nossa comunidade, entre outras coisas, e nós queremos que a partir de hoje possa haver uma sala de estudo, e este estudo vai funcionar como? Quem está no 12º ano ajudar quem está no 9º, quem está no 9º ajudar quem está no 6º, e assim por diante, que é para também incentivarmos o estudo na população mais jovem. Dentro desta atividade 3, temos a requalificação do campo, ou seja, este ringue não tem iluminação nem bebedouro, ou seja, todas as atividades que acontecem aqui, crianças, adultos, que usam este espaço não têm, por exemplo, um ponto para beber água, e nós queremos introduzir este espaço. Na lateral, que não se vê nesta imagem, mas é um espaço parecido com este, queremos introduzir um ginásio de rua, aquelas barras, máquinas de desporto. Não tenho aqui nenhuma imagem, mas creio que todos possam perceber do que é que eu estou a falar. A atividade 3 continua com a pavimentação dos passeios. Estes são os dois principais acessos para as casas autoproduzidas e que, como podemos ver, quando chove fica muito enlameado e dificulta. Pessoas têm, mesmo quem anda normalmente, mas quem tem mobilidade reduzida ainda complica mais. E estamos à procura de soluções ainda para pavimentar aqui neste espaço, que poderá vir a ser um largo, continuando esta calçada, por exemplo, que é a calçada portuguesa. Se continuarmos até aos limites, podemos um dia mais tarde colocar aqui mesas, bancos, e passa a ser uma zona de estar, além de ser uma zona de transição. Ainda na atividade 3, uma cozinha comunitária que é anexa à nossa associação. A primeira imagem era como ela era, e agora como está ou como estava, porque nós estamos a fazer a qualificação, já estamos na fase da iluminação, mas basicamente nós queremos tirar o foco que está dentro da nossa associação, que é o bar, e que traz-nos grandes problemas, porque às vezes temos atividades com jovens e sabemos que o alcoolismo, sendo um problema de raiz do bairro, complica muito as nossas atividades que acontecem dentro da associação. Então nós estamos a tentar passar para um anexo lateral, que é para abrir aquele espaço e dividirmos as águas, entre aspas. A quarta atividade, muito importante também para a nossa comunidade, como disse, aqui os cabo-verdianos têm muita questão da horta, desde Cabo Verde, e aqui em Portugal continuaram com este hábito. Quem não tem os terrenos à frente da casa usa os quintais, porque quase todas as nossas casas têm quintal à frente e atrás. E então também estamos preocupados com esta questão e queremos
queremos apoio da Câmara na atribuição de terrenos. Porquê? Porque todos os terrenos baldios que estão à volta do bairro não são usados para nada, então o que a comunidade aproveitou? Aproveitou para ver se consegue uma outra renda com estes produtos, ou pelo menos ajudar em casa. Então, e o que nós pensámos? Pensámos que se estas pessoas forem ajudadas no cultivo com mais sementes e com mais produtos que possam precisar para este cultivo, podia-se também um dia fazer uma feira em que poderíamos gerar a troca destes alimentos e assim melhorar as condições destas famílias, melhorar também a economia do bairro e assim por diante. A atividade 5, como eu disse, a nossa associação foi uma associação de muita atividade cultural, tínhamos teatro, tínhamos músicas, tínhamos danças, e esta é uma dança que representa muito a comunidade cabo-verdiana, que é o batuque. Aqui uma destas senhoras que se encontra aqui com a Madonna na imagem de cima, algumas pertencem ao grupo que já existiu no Zamujal e que de momento não está a funcionar. Na atividade 5 queremos ainda incentivar o desporto, que achamos fundamental, por isso também este investimento no ringue, no campo desportivo e no adjacente, e a criação de uma biblioteca para apoio ao estudo acompanhado que falava há bocado. Ou seja, a atividade 6, que eu dizia que chamava-se Conhecer para Intervir Melhor, esta sim, dentro do meu âmbito académico, que será a construção de um grupo de trabalho para procurar soluções junto das entidades responsáveis, ou seja, dentro da Câmara e dentro dos proprietários dos terrenos, encontrar soluções arquitetónicas, urbanísticas e jurídicas para estas tais zonas de intervenção. E estas zonas de intervenção são o bairro, as casas pré-fabricadas e nem consta aqui as casas autoproduzidas. A meu ver, existem duas soluções diferentes para estas realidades. Nós, nas casas pré-fabricadas, como o bairro tem infraestruturas, saneamento, tem tudo, eu acredito que uma legalização seria o passo mais rápido e mais fácil para nós. Há pessoas claramente que vivem nestas casas pré-fabricadas com poucas condições e essas sim teriam que ser realojadas ou reabilitar as suas casas. Os que vivem nas casas autoproduzidas, como conseguiram perceber naquela imagem que eu mostrei no início, acredito que um realojamento in loco, ou seja, tirando as habitações que eles já têm ou em espaços adjacentes, porque temos muitos terrenos baldios, por exemplo, esta zona azul é totalmente verde, esta zona aqui também é verde, ou seja, conseguiríamos, através das entidades, encontrar territórios perto do nosso, que é também para não deslocar as pessoas, mas perto do local onde elas já têm vida, têm vivido nos últimos 40 anos, construir casas com melhores condições. Vou então agora mostrar um pequeno vídeo só para vocês conhecerem um pouco da comunidade e um pouco do que já está a acontecer deste projeto. Nós estamos a filmar algumas pessoas para perguntar a opinião delas, para saber a importância de nós ficarmos a infância alimentar à nutrição. Qual é a sua opinião? O que você acha? Bem, que gente idosa que está andando aí lá buscando. É uma ótima ideia, porque quem é mais perto? Minha corrida. Já. No meu caso, eu trabalho ao sábado, de segunda a sábado, a minha mãe muitas vezes teve dificuldade de ir lá buscar. Muitas vezes fiquei sem um banco alimentar. Tinha que ficar muitas horas, não é? No caso, tem que ser cedo e voltar tarde. É mais simples. Porque tem menos pessoas e acha que é mais rápido, certo? É mais rápido. E então,
termino a minha apresentação, como comecei, com esta imagem que para mim também me toca muito, que é uma das habitações, uma das 39 pré-fabricadas, não, peço desculpa, das autoproduzidas, e acho que assim dá para mostrar um bocado da realidade do que é o Zamjal e do que é que nós pretendemos fazer com este projeto que é o Zamjal Mais. Agradeço a todos e volto a passar a palavra então ao Braulio. Obrigado, arquiteta Tânia, pela sua apresentação, muito, muito interessante. Acredito que, assim como as outras, né, produzirá uma conversa muito boa. Já